muitas vidas e cuida de muitas vidas, mas pode fazer uma pesquisa para você ver. Estão entendendo? Amém? Fala sobre o grande desejo do coração de Deus e termina falando sobre o chamado e condições para a gente ganhar e cuidar de vidas. Então é muito importante, se você depois quer investir no seu ministério, quer investir na vida de alguém, entendeu? Você tem funcionário, você tem amigos, tem parentes que precisam, que você sabe que está com a vida amarrada, bloqueada, e você percebeu, vai perceber hoje que está no princípio da rebeldia, abençoa eles, investindo com o livro na vida deles, amém? Mas hoje de manhã, deixa eu só fazer uma recapitulação, um resumo bem rapidinho, né? É muita coisa para se falar, e muito pouco tempo, tá? Mas eu vou fazer um resumo, e vou entrar numa parte agora da noite, resumindo bastante, eu creio que você vai compreender direitinho, amém? De manhã eu falei para os irmãos, que a autoridade espiritual, quando fala desse princípio, vamos lá, por que nós chamamos, e a palavra chama de autoridade espiritual? Porque autoridade é um assunto espiritual. Fala assim, autoridade é um assunto espiritual. Eu creio que quem estava aqui de manhã notou bem como esse assunto é muito importante, né? E esse princípio de autoridade espiritual fala de submissão. Diga assim, submissão. Então, submissão às autoridades e submissão ao chamado. Estou compartilhando rapidinho, um pouquinho, né, um pontinho aí sobre submissão às autoridades. Mas por que submissão? Quando nós vamos estudar a palavra, nós vamos ver que submissão é o primeiro princípio designado por Deus para nós sermos de fato mais que vencedores em todas as coisas. Estão entendendo? Não tem como a palavra se cumprir na minha vida, não tem como sonhos, promessas se concretizar na minha vida, se eu não for submisso e obediente às autoridades que Deus levantou sobre a minha vida. Até porque nós vamos ver que submissão é a base para poder servir a Deus. Diga assim, submissão é a base para poder servir a Deus. E nós vimos na vida de Davi, quando Davi foi testado, né, na questão da submissão ali, Davi foi testado, Davi tinha uma promessa sobre a vida dele. Quem tem uma promessa de Deus na sua vida, uma glória a Deus bem forte, né? E às vezes a gente se pergunta, mas por que eu tenho uma promessa de Deus e a promessa não cumpre na minha vida? Porque tem tanto tempo que Deus falou, eu tenho certeza que foi Deus e nada de promessa. Parece que cada dia a coisa piora mais. Você já ouviu alguém dizendo assim? Levanta a mão. Parece que Deus nem olha para mim, né? Mas eu falei para os irmãos que antes de qualquer promessa cumprir na nossa vida, nós vamos passar por teste. E o teste sempre começa com submissão e termina com submissão. Amém? Daqui a pouquinho eu vou entrar no assunto, aí eu vou mostrar para você mais detalhadamente. E Davi, ele passou por esse teste. Quando? Quando Deus ali testou ele com a vida de Saul. Saul era autoridade, Saul estava errado, estava agindo injustamente, perseguindo Davi para matar Davi injustamente. E na verdade, Deus dá duas oportunidades para Davi matar Saul. A primeira oportunidade nós vimos hoje, né, de quando ali em 1 Samuel 15, 1 Samuel 15 não, deixa eu ver aqui que eu vou me perdi aqui um pouquinho aqui. 1 Samuel 24, verso 4 ao verso 6, ali Deus fala para Davi, Deus entrega, fala, Davi, eis que eu te entrego o teu inimigo nas tuas mãos. Entende? Davi teve oportunidade, a palavra diz que Davi foi mansamente, só que quando ele chega diante da autoridade, ele corta apenas um pedaço da hora do mando da autoridade, e o coração dele doeu, ele volta então para onde estavam ali os seus companheiros, seus amigos, ele diz, o Senhor me guarde, de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu as minhas mãos contra ele, porque é ungido do Senhor, ou seja, ele ainda é autoridade. Depois, me parece que do capítulo 26, logo após Davi venceu esse teste, que Davi passa por um segundo teste. Agora, dessa outra vez, Deus entrega novamente Saul nas mãos de Davi. Saul estava dormindo ali. Agora, um dos valentes de Davi fala para ele na nossa linguagem que Davi, deixa que eu vou lá, eu vou pegar a lança, eu vou traspassar o coração de Saul, eu vou deixar ele com a lança fincado no chão na nossa linguagem. Por quê? Porque se você for, você não vai fazer nada de novo. Aí Davi novamente, ai de mim levantar contra o ungido do Senhor. Estão entendendo? Então Davi, a promessa só cumpriu na vida dele, quando ele foi aprovado no teste da submissão. Então diga assim, a promessa
só vai cumprir na minha vida após eu ser aprovado no teste da submissão. Estão entendendo? Mas vimos outro exemplo que é Moisés, né? Moisés, ele venceu os testes mais difíceis que tem para o homem vencer na vida. E um desses testes tão difíceis que tem para o homem vencer na vida é Mamom. Diga assim, Mamom, né? Porque quando Moisés venceu Mamom, a palavra diz que ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Antes, preferiu ir para o deserto ser tratado por Deus. O que está acontecendo aqui? Ele venceu Mamom. Entende? O que é vencer Mamom? Só um exemplo para você entender, quem não estava hoje de manhã, né? Você vai receber seu salário agora contadinho, né? Aí Deus fala para você, pega todo o seu salário, fala para o seu irmão assim, todo o seu salário, coloca no envelope e oferte tudo. Isso é difícil? Sim ou não? Muito difícil. Moisés venceu um teste desse. Eu falei para os irmãos hoje de manhã, que segundo a estatística diz, veja bem, onde o povo de Deus está amarrado aqui, onde começa tudo, entende? Segundo a estatística diz, só que essa estatística não vale, amém? Porque aqui todos são fiéis, são dizimistas fiéis, ofertantes fiéis, amém? Foi um amém tão fraquinho, né? Mas segundo a estatística diz, nem 5% da igreja da atualidade é fiel nos dízimos e nas ofertas. Estão entendendo, amém? Às vezes a vida não avança, a vida não progride, a fé não tem resultado, a gente está na igreja até decepcionado com Deus, porque uma promessa não cumpriu, mas a gente não sabe, a gente não analisa e vê aonde está o erro e a falha. Moisés venceu um teste desse nível. Estão entendendo? Ele venceu ali o teste da paciência, da coragem, mas quando ele passa pelo último grande teste, que era o mais fácil, escuta, Moisés estava a um passo da promessa, ele passa pelo último grande teste, que é o teste da submissão. Diga assim, o teste da submissão. E o que foi o mais fácil, ele foi reprovado. Quando isso? Quando Deus fala lá em Números 20, verso 8, Deus fala, fale a rocha. O que Moisés fez? O que Moisés fez? Bateu na rocha. Quando ele tem essa atitude de bater na rocha, entende? Ele então ali ele entra no princípio da rebelião, fazendo uma aliança com o diabo e se tornando um só com o diabo contra aquilo que Deus queria fazer naquele momento. Na mesma hora, Deus trata a rebeldia de Moisés. Nota que Deus não deixou para amanhã, para depois, mas imediatamente trata a rebeldia de Moisés. Ele fala para Moisés, por causa dessa sua atitude de bater na rocha, em vez de falar, você foi rebelde, então você não vai entrar na terra que eu prometi dar aos filhos de Israel. Então Moisés foi reprovado, ele não entrou na terra da promessa, aquela promessa não cumpriu na vida de Moisés. Estão entendendo? Porque ele foi rebelde, sabe? Aí eu falei para os irmãos também, já encerrando já a parte final, que pecar contra a autoridade é o mesmo que pecar contra Deus. Vamos repetir? Diga assim, pecar contra a autoridade é o mesmo que pecar contra Deus. Ou seja, ofender uma autoridade, falar mal de uma autoridade, criticar uma autoridade, por mais errado que essa autoridade esteja, é o mesmo que falar mal, criticar e ofender Deus na vida dessa autoridade. Estão entendendo? Amém? Nós vimos isso, a palavra nos orientando a respeito disso e confirmando o que eu estou falando para os irmãos. Lá em Romanos 13, verso 1 e o verso 2, onde o Senhor diz, toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de... Todas as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então, presta ou não presta, é fiel ou não, serve ou não serve a Deus, está certo ou errado, é autoridade, foi ordenada por Deus. Aí veio uma pergunta, eu falei a mesma pergunta de manhã, né, que muitos gostaram de falar, pastor, e quanto a essas autoridades governamentais? O que é uma autoridade governamental? Presidentes, senadores, deputados, governos, prefeitos, vereadores, são autoridades? Sim ou não? Sim, então são ordenadas por Deus. Estão entendendo? Amém? Sabe, hoje nós vivemos um momento do país, até todos os pastores estão convocando as igrejas para oração. Nós estamos num momento muito crítico do nosso país, entende? Nunca houve uma época que a igreja se uniu tanto num propósito para mudar uma ideologia no país, sim ou não?
Estão entendendo? E hoje nós temos autoridades sérias que querem mudar a história do país, a história do estado, a história da cidade. Mas entenda, o problema não está na autoridade, sim. A questão hoje é o sistema que rege o país. Estão entendendo, amém? É o sistema que rege o país, é um sistema satânico. Entende? E os únicos que podem quebrar o poder desse sistema satânico e mudar, chama Igreja do Senhor Jesus. Estão entendendo, amém? Por isso que no verso 2, a palavra diz, Romanos 13, diz que, por isso quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si a condenação. Eu mostrei por um lado como que acontece essa condenação, que é quando uma pessoa fala mal de uma autoridade. Diga assim, quando a pessoa fala mal da autoridade. Então entenda, quando a pessoa fala mal da autoridade, o que acontece? Esses demônios que habitam nos ares, eles escolhem a palavra dessa pessoa e leva para Satanás. Nós vimos isso na Eclesiastes 10, 20. Entende? Satanás vai esperar um momento oportuno para acusar essa pessoa diante de Deus e com isso impedir que o mover de Deus, que a bênção de Deus venha sobre essa pessoa. Estão entendendo, amém? Para mim é naquele momento que Deus fala, eu vou cumprir a promessa que vai mudar a vida do Jerônimo. Falei do Jerônimo de manhã, não tem Jerônimo aqui hoje à noite, né? Amém. Vou mudar a história da vida do Jerônimo. O Satanás tem que saber disso, ele fica desorientado, porque ele não quer ver o homem e a mulher de Deus abençoado, ele não quer ver o homem e a mulher de Deus feliz. Estão entendendo? Agora ele sabe que ele não pode impedir o agir de Deus na vida do Jerônimo, mas somente o Jerônimo com atitudes erradas pode impedir o agir de Deus na vida dele. Entende? Aí o diabo vai pegar aquela palavra que talvez o Jerônimo falou anos e anos atrás, contra uma autoridade, veja como o negócio é sério, entende? E vai acusar o Jerônimo diante de Deus, e vai exigir o direito legal que ele tem dentro da palavra, de impedir a bênção, que a bênção venha sobre a vida do Jerônimo. Aí, em vez da vida melhorar, a vida faz piorar, entende? Em vez de vir bênção, entende? Vem maldição, e a promessa que ia cumprir naquele momento, nunca mais vai cumprir na vida do Jerônimo. Estão entendendo como é sério? Amém? Mas já continuando hoje, agora à noite, né? Vamos ainda continuar como ainda acontece a condenação, né? Você vai ver que por um lado eu falei que é quando a pessoa fala, diga, quando a pessoa fala. Mas tem aquelas pessoas que falam o seguinte, pastor, eu não falei nada, eu só ouvi. Você já ouviu alguém falando assim? Olha, não saiu uma palavra da minha boca, eu só ouvi. O que acontece quando uma pessoa para ouvir outra pessoa falar mal de uma autoridade? Entenda, palavras que nós ouvimos são palavras lançadas, e palavras lançadas são sementes. Diga assim, palavras lançadas são sementes. O que vai acontecer? Esses mesmos demônios vão colher agora essa semente e vai entregar para Satanás. Satanás vai guardar essa semente para o momento oportuno. Qual que é o momento oportuno? Eu falei de manhã que se é alguém que sabe esperar o tempo certo e não desperdiça legalidade, o que é legalidade? Direito que nós damos para ele destruir, acabar com a nossa vida, é o Satanás. Estão entendendo? São os demônios, sabe a hora exata de usar. Qual que é o momento que ele vai usar essa semente, vai lançar na vida dessa pessoa? Para mim, naquele momento, para você entender direitinho, eu divido a vida do homem em duas fases. A primeira fase é aquela que nós estamos fortes na fé. Qual que é essa fase que a gente está forte na fé, né? Aquela fase que a gente está animado, tudo está dando certo na nossa vida, a gente está feliz, a gente está contente, está lendo a palavra, está orando, está indo para a célula, está feliz com o líder da célula, está feliz com a igreja, está congregando. Qual que é essa fase? Nós estamos fortes mas tem aquela fase que a gente fica fraco na fé. Qual que é essa fase que a gente fica fraco na fé? Aquele momento que a gente fica desanimado na fé. Quem um dia já ficou desanimado na fé, levanta a mão. E quem nesse momento que está desanimado na fé, não teve vontade de ler a palavra, levanta a mão aí. Quem já ficou sem vontade de ler a Bíblia, levanta a mão. Nesse momento que a gente está fraco na fé, a gente não tem vontade de orar. Quem já ficou sem vontade de orar, levanta a mão aí. Aí você vai orar contra a sua vontade, aí dá aquele sono e a gente acaba dormindo de joelho. Quem já dormiu de joelho um dia, levanta a mão? É a pior coisa que tem, né?
Nesse momento que a gente está fraco na fé, nessa fase, ei, a gente não tem vontade de ir para a célula, a gente não tem vontade de vir para o culto da igreja. Quem já ficou sem vontade de vir no culto? Seja sincero, levanta a mão aí. É você, pastor, até eu. Eu confesso que eu já fui para o culto obrigado, entende? E fui obrigado a ministrar também, confesso para vocês. Agora, é nessa fase que a gente está fraco na fé, entenda, que o diabo vai pegar aquela semente, que talvez a pessoa ouviu anos e anos atrás, liberados da boca de um rebelde, e vai lançar lá na mente, diga, lá na mente. Porque na mente, é na mente do homem que o diabo tem livre acesso, ou seja, ele entra e sai a hora que ele quer. Estão entendendo? Agora olha aqui, uma vez lançada essa semente, ela cresce e produz assim no estalar de dedo. E o que vai acontecer com essa pessoa? Os olhos dessa pessoa serão abertos para o mal, e a partir daquele momento essa pessoa só vai notar erros e falhas na autoridade. Deus saber de tudo disso, Deus já nos dá uma orientação na palavra, deixa registrar na palavra uma orientação para nós. Qual deve ser o nosso procedimento quando alguém vier falar mal de uma autoridade para nós? Vamos ver na palavra? 1 Coríntios 5 e o verso 11. 1 Coríntios 5 e o verso 11. Vamos ver na palavra qual deve ser o nosso procedimento quando alguém vier falar mal de uma autoridade para nós. 1 Coríntios 5 e o verso 11. Diz aí, mas agora vos escrevo o quê? Não vos associeis com aquele que dizendo-se, vamos forte, com aquele que dizendo-se, irmão. Então, vamos dar uma pausa aqui para você entender direitinho essa palavra. Nota que essa palavra, ela é uma palavra que foi escrita para a igreja. Ela não é uma palavra para aquele que ainda não aceitou Jesus como Salvador, mas é uma palavra para a igreja. Quem quer, irmão, levanta a mão, dá uma glória a Deus bem forte aí. Isso, então cutuca esse irmão, fala assim, presta atenção, irmão. Mas fala forte, fala assim, presta atenção, irmão. Fala para você, essa palavra, diga forte, essa palavra é todinha para você. Amém? É muito normal a gente fazer uma ministração dessa, e a gente fica pensando, meu Deus, fulano tinha que ouvir essa palavra. Quem de manhã pensou em alguém aí, levanta a mão. Aí a gente pensa, Jesus, por que ele não está aqui? Entenda, essa palavra não é para o irmão que faltou, amém? Fala assim, essa palavra é para mim, amém? Então diz aí, não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou roubador, ou beberrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. Vamos entender esse texto? Tudo isso aqui são características de um rebelde. Então o que Deus está me orientando aqui? Não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão, dizendo-se o quê? Irmão, for rebelde. Agora, o que é se associar? Todas as vezes que a gente para ouvir uma pessoa ou conversar com uma pessoa, nós estamos nos associando com essa pessoa. Quando terminar a nossa reunião aqui, qualquer pessoa que você parar para ouvir, não precisa nem conversar, só de ouvir você vai estar se associando com essa pessoa. Entende? Lá no celular, todas as ligações que você atende, por mais que você não fale nada aqui, você está se associando. Lá nas redes sociais, tudo que a gente curte lá na rede social, nós estamos nos associando, porque tudo que a gente curte, nós estamos dizendo, eu concordo com o que você compartilhou. E hoje uma das ferramentas mais usadas pelo rebelde chama rede social. Ele está insatisfeito com a autoridade, vou trazer para o contexto de igreja, amém? Mas isso vale em todas as áreas, amém? Estou dando palestra para a igreja, então estou trazendo para o contexto mais de igreja, tá? Mas ele está insatisfeito com o pastor, está insatisfeito com o líder da célula, ele não tem coragem de falar para o pastor, de falar para o líder da célula. O que é que ele faz? Ele vai lá na rede social e vomita a insatisfação dele.
A gente vai lá e não lê, não nota direitinho, vai e curte. Olha como é perigoso. Quando a gente curte lá, nós estamos dizendo o quê? Eu concordo com o que você está compartilhando, eu estou de acordo com você. Estão entendendo, amém? Essas coisinhas mínimas vai amarrando a nossa vida e vai impedindo a vitória vir. E vai impedindo a nossa fé ter resultado. Estão compreendendo? Amém? Então a Bíblia está me dizendo que não pare nem para ouvir, quanto mais conversar com o rebelde. Agora, queridos, por que a palavra me orienta, pastor Moisés, a nem ouvir um rebelde, quanto mais conversar com ele? Primeiro ponto, porque a rebeldia é contagiosa. Diga assim, a rebeldia é contagiosa. Queridos, pode ter certeza absoluta, quando uma pessoa para ouvir um rebelde, cedo ou tarde ela vai se tornar um igual ou pior do que esse rebelde. Porque a rebeldia é contagiosa. Vamos fazer um teste para ver se a rebeldia é contagiosa mesmo ou não? Vamos lá, eu gosto de falar e provar, tá? Vamos lá. Quem trabalha aí, deixa eu te ver aí, só quem trabalha, levanta a mão lá no quinto andar aí para mim te ver aí. Isso, tá? Vamos ver então. Vamos voltar lá nos primeiros dias de trabalho. Hoje não, nos primeiros dias, amém? Quando você entrou na empresa, os primeiros dias de trabalho, ou você ia trabalhar feliz ou triste, lá nos primeiros dias? Feliz ou triste? Motivado ou desmotivado? Lá nos primeiros dias, você tinha prazer de trabalhar ou você já entrou pensando em sair da empresa? Você sonhava em crescer na empresa ou não? Sim ou não? Lá nos primeiros dias, hoje não, tá? O que você falava do teu patrão nos primeiros dias de trabalho? Como era o seu patrão nos primeiros dias? Não era o melhor patrão do mundo? Sim ou não? Você falava bem dele, verdade? Aí um dia, você parou para ouvir alguém falar mal da empresa, parou para ouvir alguém falar mal do teu patrão, foi contaminado ou não foi? Seja sincero, sim ou não? Você vai ver que sem a gente perceber, os olhos são abertos para o mal, e a partir daquele momento, a gente só passa a notar erros e falhas da empresa, erros e falhas no patrão. E com isso a motivação de trabalhar vai embora, a disposição vai embora, a alegria de trabalhar vai embora, a gratidão pelo trabalho vai embora, o sonho de crescer da empresa vai embora, a única coisa que tem vontade é sair da empresa. É assim ou não é? Estão entendendo? Na igreja é a mesma coisa, cutuca esse irmão e fala assim, na igreja é a mesma coisa. Você lembra quando você chegou na sua igreja, os primeiros dias de igreja? Vamos lembrar lá nos primeiros dias? Você vinha para a igreja feliz ou triste? Motivado ou desmotivado? Animado ou desanimado? Lá nos primeiros dias, hoje não, tá? Você falava bem ou mal da sua igreja? Você lembra que você falava para todo mundo, olha, agora eu encontrei uma igreja de Deus, que igreja abençoada, que povo santo, olha, lá na minha igreja é só amor, é só carinho, é só união. Era assim ou não era? Sim ou não? E como eram os seus líderes, os seus pastores nos primeiros dias? Não eram os melhores que você já tinha tido, já viu? Sim ou não? Mas em um dia, aqui não tem isso, amém? Isso acontece em outras igrejas, né? Aqui é só uma vacina, né? Aí um dia você parou para ouvir alguém falar mal da sua igreja, alguém falar mal dos seus pastores, da sua liderança, é contaminado ou não é? Sim ou não? Você vai ver que a partir daquele momento, os olhos são abertos para o mal, e a pessoa só passa a notar erros e falhas da igreja, erros e falhas na liderança. Estão entendendo? A única vontade que tem é sair da igreja, é mudar de igreja. Estão compreendendo? Deus sabendo de tudo isso, Deus nos dá essa orientação. Eu creio que Deus aqui faria uma pergunta através de Paulo para nós. Você quer ser mais que vencedor em todas as coisas? Quem quer levantar a mão, dá uma glória a Deus bem forte aí? Aí o Senhor diz, então o segredo é, não pare nem para ouvir, quanto mais conversar com rebeldes, senão você vai ser contaminado e o único prejudicado vai ser você. Mas segundo ponto, por que a palavra me orienta a nem ouvir um rebelde, quanto mais conversar com ele? Lembra que eu falei hoje de manhã, que o rebelde e o diabo é um só? Você que não estava aqui, a palavra diz que quando eu me uno com o Senhor, eu me uno com o Senhor em um só Espírito. Quem está unido com Deus em um só Espírito, e levanta a mão, dá glória a Deus?
O contrário também é verdade. Quando a pessoa se une com o diabo, ela se une com o diabo em um só espírito. E todo rebelde, diga, todo rebelde. Ei, ele está unido com o diabo em um só espírito. Estão entendendo, amém? Ou seja, o rebelde e o diabo é um só. Então, quando para ouvir um rebelde, entende? O que o rebelde vai falar para você? Só vai te procurar para falar mal de uma autoridade. Entende? Nesse momento, está unindo com o diabo, está parando para ouvir o diabo, está fazendo uma união com o diabo contra aquilo que Deus quer fazer naquele momento. Eu falei hoje de manhã, você quer conversar com o diabo em pessoa? É só você parar para conversar com o rebelde. Você quer receber um diabo na sua casa? É só receber um rebelde. Por isso que a palavra diz, não pare nem para ouvir. Agora, por que eu não devo ouvir? Porque quando para ouvir um demônio, está abrindo portas, presta atenção, para que esse demônio entre na vida dessa pessoa e cumpra a missão dele. Qual que é a missão dos demônios? Roubar e destruir. Aí a vida da pessoa que estava indo do bom para o melhor, assim no estalar de dedo começa a piorar tudo desmorona na vida da pessoa. Entende? Sabe, a família começa a ir de mal a pior, é só brigas, contenda, desavença na família, a compra não dá para nada, o dinheiro some, desaparece, e só de ouvir um rebelde, hoje eu falo, não só por revelação que Deus me deu há 14 anos atrás, quando eu comecei a ministrar esse seminário, quando eu vivi tudo isso para ministrar para você, mas hoje eu falo por experiências vistas em todo o Brasil. Escuta, em mais de 1000 igrejas ministrado esse seminário, só de ouvir um rebelde, gera doenças em todas as áreas da vida da pessoa. Estão entendendo? Doença emocional, entende? Doenças físicas das mais variadas que você possa pensar, gera doença na família, gera doença na vida profissional, entende? Gera doença na vida financeira, em todas as áreas, a vida da pessoa fica totalmente bloqueada, totalmente impedida de ser abençoado. Por isso que Deus me orienta e te orienta, não pare nem para ouvir, quanto mais conversar com o rebelde. Mas o texto termina dizendo, com tais pessoas, vocês não devem nem comer. Agora, queridos, por que a palavra me orienta a nem comer com o rebelde, a não sentar à mesa para comer com o rebelde? Sabe por quê? Comer junto é sinal de aliança. Diga assim, comer junto é sinal de aliança. O que é uma aliança? Se tornar um só. Então, quando senta à mesa para comer com o rebelde, está sentando à mesa para comer com o diabo em pessoa. Estão entendendo? Naquele momento ali, está se tornando um só com o diabo, contra aquilo que Deus quer fazer naquele momento. Mas, por um outro lado, esse texto me diz ainda, não receba rebeldes na sua casa. Fala para o seu irmão assim, não receba rebeldes na sua casa. Mas por que a palavra me orienta a não receber rebeldes na minha casa? Você sabia que o lugar preferido de todo rebelde é entrar na sua casa? Entra onde? Entra onde? Fala, na minha casa. Entra onde? Na minha casa. Você vai ver que às vezes ele está insatisfeito, ele te encontra na rua, ou fala com você, fala, você não sabe da última do pastor agora. Você não sabe o que está acontecendo. Mas me conta, me fala, não, eu vou lá na sua casa. Mas pelo amor de Deus, eu não aguento isso, eu não gosto disso, me fala, que às vezes tem ouvido fofoqueiro, né? Me conta, não, vou lá na sua casa. Ele quer entrar lá na sua casa. Por que ele quer entrar na casa? Porque quando ele entra numa casa, é o diabo em pessoa entrando na casa. E esse demônio entra para destruir não somente uma família ou uma pessoa, mas para destruir a descendência dessa família. Estão entendendo? Amém? Nós podemos ver isso lá em Gênesis 9, verso 20 ao 27, quando Cã ali expõe o erro da autoridade. Eu não vou conseguir chegar lá hoje, mas depois você pode ler no livro. Cã expõe o erro de Noé. Noé bebeu, ficou bêbado, ficou nu, tirou toda a roupa ali, entende? Quando Cã vê a autoridade ali, daquela situação exposta à vergonha, ele volta expondo o erro da autoridade. E Deus tratou a rebeldia de Cã, no verso 25, do capítulo 9 de Gênesis, diz ali que Cã se tornou servo dos servos dos seus
irmãos. Ou seja, escravo dos escravos dos irmãos dele. E quem mais sofreu com o tratamento da rebeldia de Cã foi a família, a descendência dele, para comprovar o que eu estou falando para você. Segundo diz uma linha teológica, não sei se é a linha teológica que o pastor acredita, se não for, fica na linha teológica da sua igreja, amém? Não existe uma linha teológica exata, tá bom? Mas segundo uma linha teológica diz, até hoje a descendência de Cã é escravo dos escravos. Onde está a descendência de Cã? Lá na África, na Etiópia, no Quênia. Quem já viu que aquele povo não sai da miséria? Quem já notou isso aí? Levanta a mão aí. Entende? Porque lá, olha só, lá em Gênesis, Deus tratou com Cã. E até hoje a descendência sofre. Por isso que o rebelde quer entrar dentro da sua casa. Estão compreendendo? E a palavra nos orienta. Por isso, queridos, nós só vamos conseguir ouvir de Deus nitidamente quando nós nos submetemos aos homens que Deus levantou como autoridade da nossa vida, sabendo que a nossa submissão não é ao homem em si, mas à autoridade de Deus no qual esse homem está revestido. Como é isso na prática? Vamos lá na prática para você entender direitinho, né? Vamos fazer um teatrinho aqui. Vamos supor que eu sou um policial militar. Eu sou o quê? Eu estou trajando essa roupa e você nunca me viu na sua vida, amém? Vou falar agora como profeta, deixa eu ver se você está ligado aí, tá bom? Deus resolveu te abençoar e te deu o carrão dos seus sonhos, e quase ninguém recebeu, vou falar de novo, hein? Fala como profeta, estou brincando não, fala como profeta, vamos lá então? Deixa eu ver se você está ligado aí, tá? Deus resolveu te abençoar e te deu o carrão dos seus sonhos, amém. Você vem todo feliz dirigindo o carrão que Deus te deu. Aí quando você olha na frente, está eu lá com essa roupa te dando sinal para você parar o carro. Você pararia o teu carro? Não. Sim ou não? Não. Ué, mas eu não sou policial militar. Por que você não parou o carro? Porque eu não estou identificado como tal. Sim ou não? Então vamos ao contrário. Eu estou com minha identificação, minha farda de policial militar, estou com o carro da polícia aqui. Você vem todo feliz dirigindo o carrão que Deus te deu, mexendo no ar-condicionado para gelar um pouquinho que está muito quente. Amém. Aí quando você olha na frente, está eu lá, o policial te dando ordem para parar o carro. Você pararia o teu carro agora? Sim, sim ou não? Sim. Ué, estou te entendendo não. Por que você não foi submisso e obediente antes e foi agora? Mudou o homem? Não. É o mesmo homem? Sim. Mas por que agora você foi submisso e obediente? Por causa daí? Identificação, significa que você foi submisso e obediente, não por causa do homem em si, mas por causa da autoridade no qual esse homem está revestido, sim ou não? Sim. A mesma coisa é na igreja, diga para o seu irmão assim, a mesma coisa é na igreja, a mesma coisa é no seu trabalho, a mesma coisa são em todas as áreas. Quando eu sou submisso e obediente aos meus pastores, à minha liderança, eu não estou me submetendo a um homem em si, mas à autoridade de Deus no qual os meus pastores estão revestidos. Somente assim eu vou poder ouvir de Deus nitidamente, amém? Agora, amados, quem tem o livro aí, se você quiser acompanhar na página 39, eu falo sobre a maior exigência de Deus para o homem. E nós vamos ver na palavra que a maior exigência de Deus para o homem não é carregar a cruz, não é a consagração e não é fazer sacrifício. Embora todos nós temos que carregar nossa cruz, amém? Amém. Temos que ter uma vida consagrada, amém? E temos que fazer sacrifício, que é pagar o preço. Mas entenda, querido, nada disso é a maior exigência de Deus para o homem. Pastor, qual é então a maior exigência de Deus para o homem? Diga assim, a submissão. Então diga forte, a submissão é a maior exigência de Deus para o homem. Sabe por quê, queridos? Não adianta carregar uma cruz pesada. Tem crente que carrega uma cruz muito pesada. Não adianta dizer que tem uma vida consagrada. Não adianta fazer sacrifício e mais sacrifício e não ser submisso e obediente. Entenda, Deus não recebe nada de rebeldes. Vamos repetir? Diga assim, Deus não recebe nada de rebeldes. Vamos ver isso confirmado na palavra, 1 Samuel capítulo 15, o verso 3. Vamos ver que Deus não recebe nada de rebeldes. 1 Samuel 15, o verso 3.
enquanto você vai abrindo aí, no verso 1 e o verso 2, nós podemos interpretar aí, que Deus dá uma ordem para Samuel poder transferir esta ordem para Saul. Agora, olha aqui para mim, Deus poderia ter dado essa ordem direto para Saul? Sim ou não? Ele não é a autoridade soberana? Sim ou não? Ele não é o rei dos reis? Ou seja, a autoridade das autoridades? Sim ou não? Mas por que ele dá a ordem para Samuel e não diretamente para Saul? O que Deus quer nos ensinar aqui? Que o próprio Deus, mesmo sendo a autoridade soberana, Ele respeita a autoridade que Ele mesmo delegou. Estão entendendo? Amém? Esses dias eu estava estudando sobre isso, e eu estava vendo os animais. Você sabia que os animais respeitam a autoridade sobre a vida deles? Eu estava vendo um bando de macaquinho lá, e no bando daqueles macaquinhos tinha o líder, o cabeça. Entende? E todos os demais macaquinhos obedeciam aquele cabeça. Você olha os leões, tem um cabeça, sim ou não? Sim ou não? E todos obedecem, submetem ao líder alfa, sim ou não? Em todos, você vai ver que até o inferno respeita a autoridade. Diga assim, até o inferno respeita a autoridade. O único ser que não respeita a autoridade chama ser humano. Estão entendendo, amém? São os únicos que não respeitam a autoridade. É o ser humano. E principalmente crente. Estão entendendo? Vem para a igreja, está lá no mundão, lá vem para a igreja, aí sobe uma posição, sobe um degrauzinho, agora é um líder de célula, agora quer saber mais do que o pastor. Quer mandar no pastor. Lá na empresa, a mesma coisa. Chegou na empresa, tão humilde, tão simples, daqui a pouquinho quer mandar no patrão. Estão entendendo? Não obedece. Nós estamos vendo aí a questão do Brasil, eu comecei falando lá atrás, vou estar terminando até o final, né? A gente tem que estar orando pelo Brasil, a igreja se uniu. O que quebrou uma ideologia maligna, satânica, ainda não quebrou, começou a quebrar, foi a união da igreja. Sim ou não? Estão entendendo? A igreja mudou a história, começou a mudar a história. Agora, se a igreja não terminar, não continuar no propósito, orando, só levantando contra a autoridade, o negócio vai ficar pior do que estava. Lembra que eu falei hoje de manhã? Porque é a igreja que tem autoridade para quebrar o sistema. E Deus escolhe uma autoridade conforme o merecimento da igreja. Lembra que eu falei hoje de manhã? Sim ou não? Estão entendendo? Então as autoridades que nós temos é porque nós merecemos. Não é conforme o merecimento do mundo, não. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então o mundo não preocupa o diabo. Os únicos que preocupam o inferno chama a igreja do Senhor Jesus. Porque a igreja pode mudar a história, pode abençoar o país, pode abençoar o estado e pode abençoar a cidade. Amém? Mas a igreja também pode amaldiçoar. Nós podemos trazer bênção, mas nós podemos trazer maldição. Estão compreendendo? Amém? É por isso que o diabo faz de tudo para ir para a igreja, para o povo ser rebelde. O ser humano não respeita a autoridade. É por isso que nós estamos vivendo nesse problema tão sério do país, nas famílias, em todas as áreas. Estão compreendendo? Então o próprio Deus, pastor Moisés, o próprio Deus, sendo a autoridade soberana, o rei dos reis, a autoridade das autoridades, ele respeita a autoridade que ele mesmo delegou. Então Deus aqui dá uma ordem para Samuel. Samuel encontra com Saul no verso 3, me acompanha aí, 15 verso 3 de 1 Samuel, ele diz, vai pois agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver. Então olha aqui para mim, qual foi a ordem de Deus para Saul? Destruir tudo. Vamos forte. Qual foi a ordem de Deus para Saul? Deixa aberto, nós vamos ver mais um pouquinho, tá? Quando Saul recebe esta ordem, se você vai seguir a sequência da leitura, Saul vai para cumprir a ordem. Imediatamente ele vai cumprir a ordem dada por Deus. O que isso nos mostra? Primeiramente, que ele foi submisso e obediente. Lembra que eu falei anteriormente, falei muito mais tempo de manhã, que antes de qualquer promessa cumprir na nossa vida, nós vamos passar por testes?
Quem está lembrado e levanta a mão? Eu falei que o teste começa com submissão e termina com... Pastor, por que Deus faz 2 testes de submissão na vida de um homem ou de uma mulher, antes de qualquer promessa se cumprir na vida? Nós podemos aprender com a atitude de Saul aqui. Todo rebelde no começo é submisso e obediente. Diga assim, todo rebelde no começo é submisso e obediente. É até injusto, pastor, querer comparar um rebelde no começo com uma pessoa mais antiga. Não existe ninguém melhor do que um rebelde no começo. Estão entendendo? E nós vemos com Saul, não existe ninguém que começou o ministério tão bem, com todas as características aprováveis para ser um homem de sucesso mesmo, do que Saul. Então ele começou bem, mas terminou mal. Por isso que Deus faz 2 testes, ele vai. Só que quando ele chega lá no território dos amalequitas, diz a palavra que ele poupou a vida do rei e a vida dos melhores animais. O que Deus tinha dado ordem? Qual foi a ordem de Deus? Matar tudo, rei, animais, tudo, não era para deixar nada vivo. Então Saul fez aquilo que Deus falou para não fazer, ele se rebelou contra a ordem de Deus. Entende? Deus ficou tão indignado com a atitude de Saul. Depois você lê 1 Samuel 15 todo, deixa aí que eu vou ler mais um pouquinho. Foi aqui com essa atitude que Deus fala, mata tudo, e Saul poupa. Saul poupou aquilo que Deus falou para não poupar. Foi com essa atitude que Saul foi reprovado para o reinado dele, que ele perdeu tudo. Estão entendendo? Deus novamente, eu creio que ele fala com Samuel. Samuel vai encontrar com Saul lá no verso 13. Me acompanhe, 1 Samuel 15 e o verso 13. Samuel vai encontrar com Saul. Saul está voltando, vitorioso, feliz, né? E Samuel vai encontrar com ele. Quando Samuel encontra com ele, diz, veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Ei, olha aqui para mim, ele executou as palavras do Senhor? Não. Sim ou não? Não, então aqui nós temos a primeira característica de todo rebelde. Diga assim, todo rebelde é mentiroso. Diga mais forte, todo rebelde é mentiroso. Verso 14, então disse Samuel, que balido de ovelhas esse dos meus ouvidos, que mugido de bois esse que eu ouço. Verso 15, respondeu Saul, os soldados trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor dos bois e das ovelhas, para oferecer ao Senhor teu Deus em sacrifício, mas o restante destruímos tudo, ou totalmente. Ei, quem poupou a vida dos animais, foi Saul ou os soldados? Quem? Quem era a autoridade? Quem? Saul. Quem deu a ordem então? Saul. Agora, queridos, por que diante da autoridade superior, que era o profeta Samuel, Saul não assumiu a responsabilidade pelo que ele fez? Por que Saul joga a culpa nos soldados? Por que ele não falou, Samuel, eu sou o rei, eu sou a autoridade, e eu decidi poupar a vida dos melhores animais. Nota que ele sabia que estava errado, que não ousou falar para oferecer ao Senhor nosso Deus, mas para oferecer ao Senhor teu Deus. O que isso nos ensina? Todo rebelde sabe que está errado. Assim, todo rebelde sabe que está errado, mas nunca assuma responsabilidade pelo erro. Oi, ele joga a culpa em outros, ele jogou a culpa nos soldados. Então aqui nós temos a segunda característica de todo rebelde. Diga assim, todo rebelde, diga forte, todo rebelde é covarde. Ei, ele fala mal do patrão para você, mas para o patrão, ele vai falar que era você que estava falando mal dele. Ele fala mal do pastor para você, oi, mas para o pastor ele vai falar que era você que estava falando mal dele. E se o pastor colocar você, esse rebelde, frente a frente, oi, o rebelde vai falar na sua cara que quem estava falando mal do pastor era você. Porque todo rebelde é covarde. Isso é muito comum acontecer em um culto que o pastor chega aqui nervoso, tá? O pastor não vai olhar para você não, tá, pastor? Não olha para lá não, tá? Quem já viu o pastor Moisés nervoso um dia e levanta a mão assim? Vai levantar. Ele é muito calmo, né? Ele chega aqui nervoso, chega aqui bravo, chega aqui com raiva. Quem já ficou com raiva um dia e levanta a mão, se eu estiver aí? Levanta a mão bem alto para a gente ver. Isso, eu gosto de falar para a gente, né? Que tem gente que é muito santo. Falar para santo, anjo, não tem graça, né?
Então o pastor chega aqui nervoso, com raiva, e ele ministra uma palavra de exortação, chamando a atenção da igreja, chamando a igreja à responsabilidade, ao compromisso. Na nossa linguagem como mineiro, o mineiro diz: bate sem dó, e toma decisões sem falar nada com ninguém. Culto assim gera muita insatisfação, sim ou não? Fica muita gente chateada, sim ou não? Oi, mas ninguém fala nada para o pastor. O que acontece? Termina o culto, reúne um grupinho aqui, outro grupinho aqui, outro aqui, e vai falar mal do que aconteceu. É assim que acontece ou não é? Sim ou não? Como que chama esses grupinhos? Fala assim: montim, diga forte, montim de rebelião. É mais comum ainda quando ele reúne só a liderança da igreja, o presbitério da igreja. Amanhã eu estou pensando em fazer isso amanhã à noite, se eu conseguir antecipar meu voo. Eu tenho uma mesa redonda, eu estou precisando dar um trato lá, sabe? E quando eu vou tratar, tem que lavar a roupa suja, às vezes tem que dar uma esfregadinha, né? Tem que dar até uma batidinha. Aí eu espero chegar o último líder. Quando chega o último, eu falo: fecha a porta e me entrega a chave. E coloca a chave no bolso. Naquele dia todos eles sabem que o negócio vai ser feio, nós vamos lavar a roupa. Aquele que falou mal do outro vai ter que se justificar. Aquele que fez fofoca ou ouviu fazer fofoca vai ter que se justificar. Estão entendendo? Nós vamos acertar. Aí o pastor faz uma reunião dessa com o presbitério e chama a atenção de um por um, coloca em pé um por um, expõe o erro de um por um na frente de todos, chama o compromisso, a responsabilidade, e toma decisões sem falar nada com ninguém. Oi, uma reunião assim gera muita insatisfação, sim ou não? Sim. Fica muita gente chateada, sim ou não? Sim. Mas ninguém fala nada para o pastor. Aí termina a reunião, o que acontece? Reúne um grupo aqui, outro ali, outro vai falar: irmão, vamos usar para a sua casa, para a gente poder reunir, ficar mais à vontade. Como é que chama esses grupinhos? Montinho de rebelião. Vamos fazer um teatrinho, eu sou meio ruim de teatro, mas vou fazer um teatrinho, para você ver como acontece isso na prática. Vamos lá, deixa eu ver se eu escolho alguém que é bom de teatro aqui. E você vem, isso, você, deixa eu chamar mais um, você pode vir aqui em cima, deixa eu chamar aqui, é o casal? Vocês podem vir aqui vocês dois? Faça favor aqui, isso. Deixa eu chamar um pastor aqui, né? Você vai ver como que acontece. Então aqui, pastor Moisés, quando eu fizer assim, você vem? Então tá, vamos chegar mais para cá, ficar um pouquinho distante do pastor. O pastor não vê a gente conversando aqui, né? Aqui está só o presbitério da igreja, a elite da igreja. Faz assim, grande coisa. Tem gente que acha que tempo de crente e título é alguma coisa. Estão entendendo? Olha aqui para mim. Escuta, tempo de crente e título sem realidade é lixo para Deus. Deus não está olhando para mim, para o meu título de pastor, para o tempo de crente que eu tenho. Na verdade, o meu título de pastor é mais juízo do que mérito. Estão entendendo? Amém? Porque a palavra diz: a quem muito é dado, muito será cobrado. O meu tempo de crente é mais juízo do que recompensa, do que bênção. Estão compreendendo? Amém? Então Deus quer olhar em mim e quer ver realidade da minha vida. Eu sou pastor de verdade. Estão compreendendo? Amém? O tempo de crente, eu sou de verdade um homem de Deus. Então compreende. Mas aqui está só a elite da igreja, presbitério da igreja. Vocês não vão falar nada para vocês não pecar, tá bom? Deixa só eu falando, tá? Aí o pastor Moisés fez um discipulado conosco, uma reunião, e chamou a nossa atenção sem dó. Nós estamos nessa igreja que antes do pastor Moisés chegar, nós somos da diretoria do presbitério da igreja, e tem gente nova do presbitério, e o pastor levantou um por um de nós, expôs os nossos erros, as nossas falhas, diante de pessoas novas que chegou agora, e tomou decisões sem falar nada com ninguém. Eu fiquei muito chateado, com muita raiva do pastor. Aí terminou a reunião, eu reuni meu montinho aqui.
vocês vão ficar caladinhos, tá? Aí eu falo para vocês, o que vocês acharam da atitude do pastor hoje? Da reunião do pastor? Vocês viram só? O pastor está achando que ele é Deus agora? Será que ele está achando que ele é o dono dessa igreja? Você vê, não respeitou nenhum de nós somos do presbitério, antes do pastor chegar aqui, nós já estamos aqui. Você vê, o pastor levantou você, e falou o seu erro, expôs os nossos erros na frente de gente nova que está chegando agora. Ele não nos respeitou. E as decisões dele? Olha, eu não concordo com nada que o pastor fez, com nenhuma decisão, eu estou com raiva do pastor, mas isso não vai ficar assim nem no sonho. Vocês vão ver só, na primeira oportunidade que eu encontrar com o pastor, eu vou chamar a atenção do pastor, eu vou obrigar o pastor a reunir todo o presbitério de novo, e ele vai levantar um por um de nós, vai pedir perdão para nós na frente de todo mundo. Vocês vão ver só, e as decisões, ele vai ter que voltar atrás de tudo. Isso não vai ficar assim de jeito. Eu queria que o pastor chegasse aqui agora, eu queria falar na cara de vocês, para ele, para vocês ver só. Mas você me paga, não vai ficar assim, eu estou com raiva do pastor, estou tremendo, o coração está dizendo, ô pastorzão, paz do Senhor, meu pastor querido, pastor amado, pastor, que reunião abençoada, hein pastor? Pastor, você foi usado demais por Deus, pastor. Eu creio que o pastor nem imagina como você foi usado, pastor. Pastor, você deve ter orado muito, hein pastor? Pastor, sabia que nós precisávamos de ouvir tudo isso, pastor? Pastor, eu estava em jejum todos os dias orando de madrugada para Deus te usar desse jeito, pastor. Pastor, que decisões abençoadas, pastor. Pastor, estamos juntos, pastorzão. Estamos do teu lado, pastor. Somos um só, pastor. Conta comigo, hein, pastor. Olha, uma palavra que está na boca de todo rebelde. Estamos juntos. Não é que toda pessoa que fala estamos juntos é rebelde não, amém? Mas todo rebelde, estamos juntos. Agora entenda uma coisa, eu pedi para esse cara ficarem calados, porque na realidade é isso aqui que vai acontecer, pastor. E o pior de tudo, grava isso, por mais que eles viram a minha falsidade, toda a minha covardia, a minha mentira, mesmo assim eles vão ficar do meu lado e contra a autoridade. Por que acontece isso que aconteceu aqui? Porque o mesmo demônio que atuou na serpente lá no Éden, para enganar Eva e Eva fazer Adão se rebelar, é o mesmo demônio que atua nos rebeldes hoje. Então podemos dizer que o rebelde hoje é a serpente do Éden. Ele é o quê? E picada de cobra venenosa traz alguns sintomas. Entre eles, a pessoa perde a visão. Por mais que eles viram no natural a minha atitude com eles, e a minha atitude contrária com o pastor do natural, mas no espiritual eles estão cegos. Segundo sintoma, perde a audição. Por mais que eles ouviram no natural o que eu falei para eles, e ouviram no natural o que eu falei para o pastor, mas no espiritual eles estão surdos. Terceiro sintoma, perde a fala. Por mais que eles queiram falar alguma coisa no natural, nunca conseguirão falar, porque no espiritual estão mudos. Por isso, quando a pessoa para ouvir um rebelde, é picado pelo veneno da serpente. A pessoa vai ficar, no mínimo, cego, surdo e mudo. Estão entendendo? Amém? Vamos aplaudir nossos artistas, homem e mulher de Deus, fiel, submisso, obediente. É por isso que a palavra nos orienta a nem ouvir, quanto mais conversar com o rebelde. E Samuel exorta Saul no verso 22, dizendo: obedecer é melhor do que sacrificar. Diga assim: obedecer é melhor do que sacrificar. Por isso, querido, onde quer que estejamos, nós temos que ver a autoridade e nos submetermos a ela. Temos que ver a autoridade lá na família e nos submetermos a ela. Temos que ver a autoridade lá no trabalho e nos submetermos a ela. Por que tem crente que não para em emprego nenhum? Você conhece alguém assim? Entende? E principalmente se o patrão for amigo ou for da igreja. Aí que o negócio é pior ainda. Mas por que isso? Chega lá na empresa e quer mandar, pastor. Chega a hora que quer, faz o que quer, vai embora a hora que quer, mente, leva atestado falso para o trabalho. Estão compreendendo? E diz que é homem e mulher de Deus. Eu não entendo isso. Não para em emprego nenhum. Eu tinha um discípulo e
Ele era um microempresário. Uma vez ele me ligou e falou assim: pastor, eu mandei todos os meus funcionários embora e só contratei gente da nossa igreja. Falei: misericórdia, acabou minha paz. Ele querendo abençoar, mas o povo não quer ser abençoado. Estão entendendo? Todos os dias eu recebia no mínimo de 8 a 10 ligações, só não chamava o povo de santo. Aí um dia eu acordei com raiva. Você já ficou com raiva aí também? Deixa eu ver você de novo aí. Isso, eu fico preocupado e falo: nossa, esse pastor fica com raiva assim. Eu acordei com raiva, eu fiquei com o celular na mão, falei: ele me paga hoje. Quando ele me ligou, falou: você cala a boca. Mas pastor, cala a tua boca. Mas pastor, fica calado, hoje você só vai me obedecer. O que foi, pastor? Você vai mandar todos embora e não vai contratar ninguém da igreja. Quando você for contratar alguém da igreja, você me procura, que eu vou dizer se ele merece ou não trabalhar com você. Estão entendendo, amém? Quer abençoar, mas a pessoa não quer ser abençoado. Entende? Sabe, como que vai ser abençoado desse jeito? Mas conheço gente submissa, obediente. A minha filha é um modelo desse. Minha filha, deixa eu ver como está o meu horário aqui. A minha filha ia trabalhar no Ministério da Fazenda, casou, aí ela ficou gestante, nasceu meu netinho, passou um mês, ela ficou gestante de novo, glória a Deus por isso que veio minha netinha, né? Aí ela falou: não, saiu do Ministério da Fazenda, falou: vou ficar 5 anos sem trabalhar, cuidando dos meus filhos. Passou 2 anos, não aguentou ficar sem trabalhar, voltou para o mercado, vou voltar da minha área, tinha formado em farmácia, mas não tinha trabalhado na área dela ainda. Foi participar de uma seleção numa rede de farmácia. Quando viram o currículo dela, automaticamente foi contratada para começo imediato. Está trabalhando nessa farmácia há 6 meses, uma outra rede descobriu ela lá, escuta, sem enviar currículos, só pelo testemunho, só por ser submissa e obediente. Entende? Foram lá fazer uma proposta para ela trabalhar com eles. Ela falou: olha, eu não tenho intenção de sair daqui, eu devo honras a essa empresa, eles confiaram em mim, né? Mas eu tenho 2 bebês aqui, eu não tenho horário fixo. Eu só saio daqui para trabalhar em horário fixo, e eu abro a farmácia, emendo com o almoço e vou embora e não volto mais. Está contratada. Está trabalhando nessa empresa, estou correndo bastante, tá? Há 8 meses, vai um dono de uma outra farmácia lá, descobriu ela sem currículo. Olha só, quer ser submissa e obediente. Entendeu? Vai lá propor para ela ser a farmacêutica responsável da farmácia dele. Escuta, uma farmacêutica novata, que só sabia teoria, não sabia nada. E sem currículo, pastor. E ela falou: estou trabalhando aqui, eu não tenho intenção de sair, contou a mesma coisa, né? Mas eu só saio daqui porque aqui eu trabalho sábado, domingo e feriado. Eu só saio daqui para não trabalhar sábado, domingo e nem feriado, e trabalhar horário comercial. Ele falou: está contratado. E você tem 2 bebês? Tenho. Quando você precisar de dar assistência para os seus filhos, você pode dar assistência, não precisa nem prestar conta da satisfação para ninguém. Agora, o ano passado estava de férias. Vai um empresário que muda para Brasília, descobriu ela em Brasília sem currículo. Vai lá na casa dela, entende? Propor para ela trabalhar com ele, ser a secretária executiva, cuidar da agenda dele. Ele falou: vou cobrir o salário que você ganha, você não vai precisar ir para a empresa, vou dar um material, você vai trabalhar na tua casa, vamos reunir uma vez por semana, o teu carro vai ficar na garagem, você não vai usar o teu carro, a empresa vai te dar um carro zero, vai te dar combustível, vai te dar tudo para você. O que é isso? Submisso e obediente. Estão entendendo? Quando você é submisso e obediente, escuta, você não vai correr mais atrás de bênção, você não vai correr mais atrás de emprego, é o emprego e a bênção que vai correr atrás de você. Estão entendendo, amém? Veja como muda a história. Por isso que o diabo faz de tudo para a igreja ser rebelde, para a gente entrar no princípio da rebeldia, porque ele sabe que esse princípio de autoridade colocado em prática, nós vamos ter uma fé com resultado. Pastor, tem fé que não tem resultado? Tem, eu vou te provar. Talvez você já ouviu alguém falar: vou participar da Semana da Vitória. Aí a pessoa vem toda motivada, toda alegre, toda feliz, porque Deus falou que vai dar a vitória para ela. Você já ouviu alguém falar assim, semelhantemente? Levanta a mão. Ela vem, ora, fala para todo mundo: chegou minha hora, chegou minha vez, é o tempo da minha vitória, essa semana muda tudo.
Ei, termina a semana da vitória e não vem vitória coisa nenhuma. Parece que a coisa fez foi piorar mais. Você já ouviu alguém falando isso aí? Levanta a mão. O diabo faz de tudo para a igreja andar no princípio da rebeldia. Lá no livro, na parte 73, quem vai comprar o livro, vai adquirir o livro, eu falo sobre alguns sintomas de rebeldia, e isso impede a nossa fé ter resultado. Estão entendendo? Entre eles, fofoca, murmuração, descontentamento, adultério, diga adultério. E quando a palavra fala adultério, não está falando só questão de sexo ilícito, não, entende? É adulterar a palavra, e contra a ordem de Deus na palavra. E eu vou voltar um pouquinho lá atrás, que eu falei de manhã um pouquinho, deixa eu te falar um pouquinho. Quando que a maioria, isso é assustador, mais de 95% da igreja da atualidade, só aqui que não, amém? Estão em prostituição espiritual, estão em adultério espiritual, e isso impede a fé ter resultado, porque isso é rebeldia, entende? Quando? Lá em Malaquias 3,10 o Senhor diz, trazei todos os dias uma casa do tesouro. Então nota que Deus dá uma ordem. Deus dá o quê? Uma ordem. Ele não falou, se você quiser. Ele não me dá autorização para me poder administrar o dízimo que eu vou entregar. Estão entendendo? Amém? Porque o dízimo é o dízimo é de quem? Alguém fala, vou entregar o meu dízimo. Não é meu, é do Senhor. Estão entendendo? Então, quando a pessoa não é fiel, não é submissa e obediente a essa ordem, essa pessoa está em adultério, em prostituição espiritual. Aí como a fé vai ter resultado? Aí ora e nada acontece. Jejum e nada acontece. Eu conheço gente que sobe montanhas o ano todo e vive uma miséria total. Gente frustrado com Deus, decepcionado com Deus. Mas como uma pessoa fica frustrada, decepcionada com Deus? Quem nunca ouviu falar, parece que Deus não me ama, parece que Deus não me ouve mais, eu estou na igreja, eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou subindo a montanha todos os dias, pastor faz toda a programação, eu estou aqui em toda a programação, eu estou na célula, sou até líder de célula, mas a minha vida não rompe, a minha fé não tem resultado. Você já ouviu alguém falar semelhantemente? Como que Deus vai cumprir a promessa, minha fé vai ter resultado, se eu estou em rebeldia? Estão entendendo? Amém? E isso também chega, se não for tratado, vai chegar lá no último sintoma da rebeldia, que é ingratidão. Diga assim, ingratidão. Entende? E para esse tipo de rebelde não tem segunda chance, quando chega lá. E não é muita ingratidão, Deus nos dá saúde, Deus nos dá vida, Deus nos dá força, entende? Deus nos dá um emprego, a Bíblia diz que Ele é quem nos dá o nosso salário. É assim ou não é? Sim ou não? Ele nos dá sabedoria, Ele fez uma sociedade com a gente, e Ele dá uma ordem, Ele é o sócio majoritário, Ele fala, você fica com 90% e me devolve os meus 10%. E Ele faz isso por quê? Porque Ele quer nos abençoar mais ainda, amém? Entende? Se eu for fiel no pouco, sobre o muito, Ele vai me colocar, ou seja, a minha fé vai ter resultado. Entende? Aí como a minha fé vai ter resultado se eu não sou fiel à ordem de Deus na palavra, eu não sou submisso e obediente à ordem de Deus na palavra. Estão compreendendo? Amém? Isso o diabo faz de tudo, porque ele sabe que se nós formos submissos e obedientes, colocarmos em prática a palavra, nós vamos ter a nossa fé com resultado, nós vamos ser mais que vencedores em todas as coisas, estão entendendo? E pessoas vão querer nos seguir, a nossa família vão querer nos acompanhar, porque vai ver que vale a pena seguir a Jesus. Estão entendendo? Amém? Por isso que o diabo faz de tudo para a igreja ser rebelde. Agora, queridos, entenda uma coisa, quando a pessoa não anda no princípio da submissão e da obediência, essa pessoa, ela vai só colher o pior da terra. Lá em Isaías 1,19, o Senhor diz, se você quiser me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Entende? Fala para o seu irmão assim, Deus tem o melhor para você. Mas no verso 20 diz, porém, se fortes rebeldes, vocês serão devorados à espada. Estão entendendo? Deus não quer isso para nós, Deus tem o melhor para nós, mas o melhor para nós vai depender da minha atitude, da minha decisão, da minha submissão e da minha obediência a Deus.
Agora, por que a fé não tem resultado? Sabe por quê? Se está no princípio da rebeldia. Assim como Deus não recebe nada do rebelde, rebelde também não recebe nada de Deus. Diga assim, rebelde não recebe nada de Deus. É impossível um rebelde ser abençoado. É impossível um rebelde ter vitórias. É impossível a promessa cumprir na vida do rebelde. Até porque Deus já deixou registrado na palavra o fim, o destino, a habitação de todo rebelde. Vamos ver na palavra, Salmos 68, o verso 6. Vamos ver qual que é o fim, o destino, a habitação de todo rebelde. Salmos 68, o verso 6. Diz aí, Deus faz que o solitário viva em? Vamos forte, Deus faz que o solitário viva em? E liberta os que estão presos em? Mas os rebeldes habitam em? Terra seca. Outra versão diz terra árida. Outra versão diz terra estéril. Na linguagem de hoje diz terra infrutífera. O que é terra seca, árida, estéril ou infrutífera? Deserto. É o quê? Então, qual que é a habitação de todo rebelde? Qual o fim de todo rebelde? Deserto. Olha aqui para mim, você já viu que tem gente que não sai do deserto? Quem conhece alguém assim, levanta a mão. Entra ano e sai ano, está no deserto. Tem gente que já até se conformou com o deserto. Não, pastor, é porque Deus quer assim, o dia que Deus quiser me tira do deserto. Fala para o seu irmão assim, não é Deus não. Entende? Vamos compreender isso aqui? A palavra me mostra 2 tempos de deserto, pastor. Qual o primeiro tempo de deserto? O povo de Israel no deserto. Eles ficaram quanto tempo no deserto? Quanto tempo? Era propósito de Deus eles ficarem 40 anos? Sim ou não? Qual que era o propósito de Deus? Eles ficaram no máximo 40 dias. O que Deus falou? Vocês estão aqui no Egito, vocês vão sair daqui, a Canaã está lá, a promessa está lá. Mas para vocês chegarem à promessa, vocês vão ter que passar pelo, mas é só passar, não é para habitar, não é para ficar, não é para ter comunhão, fazer amizade no deserto, é só passagem. Estão entendendo? Eles ficaram 40 anos por causa de quê? Por causa da rebeldia. E a Bíblia diz que todos aqueles que já tinham conhecimento da nossa linguagem, tinham provado o poder de Deus, viu o que Deus fez, e foram rebeldes, todos eles morreram no deserto, nenhum entrou na terra prometida. Mas a palavra me mostra o segundo tempo de deserto, que é Jesus no deserto. Ele ficou quanto tempo no deserto? 40 dias. O que significa? Se você vai ficar 40 anos, a vida toda, e ainda morrer no deserto, ou se você vai ficar 40 dias rapidinho e apropriar da promessa, não depende de Deus. O seu tempo de deserto é você que determina. Fala assim, o meu tempo de deserto sou eu que determino. Estão entendendo, amém? O seu deserto pode acabar agora. Vou falar de novo, estou falando como homem de Deus e profeta. O teu deserto pode acabar agora. Agora mesmo Deus pode transformar todo esse deserto em mananciais de águas vivas agora. Amém? Quantos recebem, dá uma glória a Deus bem forte. Mas você tem que querer. Eu já li anteriormente Isaías 1,19. Se você quiser e me ouvir. Na versão NVI Deus diz, se você estiver disposto a me obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Deus não tem vida de deserto para você, amém? Deus tem o melhor dessa terra. Deus não tem uma vida de sofrimento, de amargura, de tristeza para você. Deus tem o melhor dessa terra. Deus não tem prazer em ninguém morrer, viver a vida toda e morrer no deserto, não. Deus tem prazer e satisfação de cumprir a promessa da sua vida e de ver você feliz, você satisfeito, amém? Mas depende de mim, você quer isso? Entende? E a minha decisão, vou repetir o que eu falei de manhã para já terminar, é quando a autoridade falha, é quando eu estou insatisfeito com a autoridade.
Entende? É quando eu não estou de acordo com a autoridade. Esse momento, entenda, a minha atitude vai determinar o meu tempo de deserto. Estão entendendo? O que eu falo de uma autoridade, o que eu ouço de uma autoridade, isso vai determinar o meu tempo de deserto. Por isso eu não ouço falar mal de autoridade, eu não sento à mesa para falar mal de autoridade. Se eu sentar em uma mesa, hoje ninguém fala mal de autoridade perto de mim. Estão entendendo? Mas se eu sentar numa mesa e ficar falando, eu levanto e vou embora. Eu não assisto nenhum programa falando mal de autoridade. Esses dias eu não estou assistindo televisão. Estão compreendendo? Sabe, tem uma emissora aí que nem no pensamento. Estão compreendendo? Por quê? Porque só fala mal de autoridade, você para ouvir, você é contaminado, o único prejudicado é você. Entende? Aí em vez de vir o melhor da terra, aí vem espada, aí vem deserto. Entende? Viu um erro da autoridade, o que eu devo fazer? Dobra o joelho e vai orar por ela. Estão entendendo? Apresenta a Deus. Deus vai mover, Deus vai fazer. A autoridade foi Deus que colocou, Ele está no controle. Amém? Ore. O nosso papel é orar. Estão compreendendo? Amém? Vai ter uma manifestação, o mundo cumpre o papel dele. O meu papel não é ir para fora manifestar. O meu papel eu vou manifestar sim, mas eu vou manifestar no joelho. Esse é o papel da igreja, amém? O mundo está cumprindo o papel dele direitinho, pastor. Mas a igreja, nós estamos cumprindo o nosso papel. E o que Deus vai ouvir não é o mundo, Deus vai ouvir a igreja. Estão compreendendo, amém? Tudo pode mudar, se nós mudarmos a nossa maneira de agir, a nossa maneira de proceder, se nós mudarmos as nossas atitudes. Porque se a gente continuar fazendo a mesma coisa que nós sempre fizemos, nós teremos os mesmos resultados que nós sempre tivemos. Eu sempre falo, talvez você não pode mudar o seu presente, mas você pode mudar o seu futuro. Como eu mudo o meu futuro? Tendo atitudes diferentes. Estão compreendendo, amém? A bênção de ser submisso e obediente vem sobre a tua família. Como a bênção da rebeldia, a maldição vai sobre a família também, mas a bênção vem sobre a família. Quando você é submisso e obediente, a sua família, a sua descendência serão abençoados por Deus. Entende? Eu decidi deixar um legado de vitória para a minha descendência. E hoje eu vejo a minha família todinha no altar. Minha esposa é pastora, entende? Tremendamente usada por Deus. Os meus filhos estão no altar. Minha filha é pastora de jovem. Meu filho é músico da igreja. Meu filho é muito usado por Deus. Ele está no molinho um pouquinho, porque começou a subir para a cabeça. Eu deixei ele mais quietinho, entende? Para não se perder, com poder, muito usado por Deus. O meu genro está no altar. Os meus netinhos estão no altar. Meu netinho com 4 anos, compramos um violãozinho para ele, não toca nada. Hoje tem 6 anos. Continua, agora está na aulinha, mas não está tocando nada. Mas ele só para o altar na hora do louvor, ele dedilha o violão como se estivesse tocando, ele adora, mas adora. Entende? A minha netinha tem 5 aninhos, não fala nada, quando ela não está na dança, ela está no microfone, ela tomou o microfone, é dela aquele microfone, ninguém toca no microfone dela, entende? Ela não canta, mas ela adora. Esse dia eu estava vendo ela chorando, adorando o Senhor. E ela fala, minha netinha é bem ousada, ela fala assim, eu sou pastora, eu sou adoradora, e eu sou profeta de Deus. Está entendendo? Tudo isso é o resultado de eu ter escolhido ser submisso e obediente. O único que ganha é você, amém? Mas o único que perde é você também. Eu quero orar com você, fique em pé. Deu para você entender direitinho? Sim ou não? Escuta, queridos. Números 12, não vou falar, só vou ressaltar algo para fazer um ato profético. Eu sempre faço no seminário, eu quero fazer hoje. Números 12 foi quando Miriam falou mal de Moisés, e a autoridade errou. Falei assim, a autoridade errou. Moisés casou com uma mulher estrangeira, e Miriam e Arão levantam contra Moisés. Só que quando eles ofendem a autoridade, eles ofenderam Deus. E Miriam ficou o quê? Ficou o quê? Leprosa. Por quantos dias? 7 dias. Ela ficou o quê? Por quantos dias?
7 dias. Quando Miriam ficou leprosa, ela continuou na congregação de Israel? Sim ou não? Ela foi expulsa. Por quantos dias? 7 dias. O que me chama a atenção é que não foi a lepra que veio sobre Miriam, como tratamento de Deus pela rebeldia dela. O que me chama a atenção, sabe o que, pastor? Aquela congregação, segundo uma linha teológica, não sei se é que você também confirma, tinha quase 3 milhões de pessoas. Quantos? 3 milhões de pessoas. Quando Miriam é expulsa, aquela congregação continuou caminhando rumo à vitória? Sim ou não? A congregação toda parou. Por quantos dias? 7 dias. O que Deus quer nos ensinar com isso? Ei, um rebelde. Quantos rebeldes? Quantos? Parou quase 3 milhões de pessoas. O que Deus quer nos ensinar aqui? Ei, sempre que há rebelião no nosso meio, um rebelde, fala assim, só um rebelde. Fala para o seu irmão assim, só um é capaz de parar tudo que Deus está fazendo no meio da igreja. E não é só na igreja não, é na empresa, em todas as áreas. Estão entendendo? Amém? Tudo para. Eu fui dar palestra em uma empresa, compartilhei um pouquinho com os líderes hoje, não foi? Fui dar uma palestra em uma empresa, eu tive que orientar o empresário, manda todos embora, contrata novos funcionários, senão você vai falir, porque a rebeldia contagiou de uma tal maneira, estão entendendo? Que a empresa parou. Então, nota só um rebelde para tudo que Deus está fazendo na igreja. E se não for tratado, pastor, a igreja estagna. E se não for tratado, a igreja começa a definhar. E se não for tratado, a igreja fecha as portas. Estão entendendo? Amém? Por isso, desde que eu vim aqui a primeira vez, nunca esqueci disso. Quando eu vi a igreja a primeira vez, o que Deus me falou, eu quero repetir hoje, nas palavras hoje. O que Deus tem para fazer com essa igreja, aqui nessa cidade, a mente humana é incapaz de pensar ou de imaginar. E eu creio que eu não sou o primeiro que falo isso aqui. E não fui também lá atrás o primeiro. Estão entendendo? Eu quase não converso nada sobre a igreja, mas o pastor me levou lá no campus, né? No campus, presente que Deus deu para vocês, amém? Eu creio que daqui a pouquinho eu vou voltar aqui, já vai estar tudo construído lá, quantos querem dar glória a Deus? Eu vejo só Deus concretizando o que Ele tem falado. Eu quero te falar, o que Deus deu ali é o mínimo do que Ele tem para dar para vocês. Deus tem muito mais, sabe para o seu irmão assim, Deus tem muito mais. Eu não sei o que o pastor vai fazer daqui uns tempos. Estão entendendo? Eu falei isso a primeira vez também, eu quero repetir. E agora já está mais uma proporção maior. Daqui a pouquinho, haja lugar para colocar tanta gente. Deus entregou essa cidade nas mãos dessa igreja. Amém? Entregou tudo, as riquezas, tudo nas mãos de vocês. Quando eu olho para você, eu vejo promessa de Deus prontinha para cumprir na tua vida. Eu vejo Deus com as mãos estendidas assim com a promessa, é só você pegar e apropriar. Agora só tem uma maneira de tudo isso acontecer. Quantas maneiras? Só uma. Se você se levantar como muralha de proteção, a visão que Deus deu à sua igreja, à sua liderança e à vida da família pastoral. O que é isso, pastor? É se você a partir de agora fizer uma aliança com Deus e com a igreja, que a partir de agora você não vai aceitar ninguém falar mal da sua igreja, nem da sua liderança, nem dos seus pastores. Somente assim o que Deus começou e vai terminar em tempo recorde. Amém? É rápido demais, sabe, seu irmão, assim, é rápido. Eu vejo um raio passando assim, de tão rápido que vai ser. E somente assim a promessa vai cumprir na tua vida também. Estão entendendo? Até porque se você aceita na hipótese alguém falar que a tua igreja não presta, significa que quem não presta é você. Porque você é igreja, fala assim, eu sou igreja. Ei, todo mal que eu aceito falar da minha igreja, eu sou esse mal.
Estou entendendo, amém? Então eu tenho que ser pelo menos inteligente. Talvez não sou sábio, mas eu tenho que ser inteligente. E a única maneira de não haver rebelião é se não houver quem escuta, quem ouve. Estão compreendendo, amém? Da mesma forma, a única maneira de você ser mais que vencedor e não ser contaminado pela rebelião é se você também não ouvir. Amém? Eu queria convidar o pastor aqui, eu quero fazer esse ato profético agora. A esposa está aí? Ah, está na salinha das crianças, mas está bom. Eu vou te convidar para você vir aqui à frente. Espera um pouquinho. Mas antes de você vir aqui, olha aqui para mim. Eu quero que você esteja ciente que não vem aqui porque alguém está te chamando. Não vem aqui por emoção. Você só vai vir aqui se você de verdade, a partir de hoje, vai fazer essa aliança com Deus, com a igreja, que vai ser essa muralha de proteção, a visão que Deus deu à sua igreja e aos seus pastores, à sua liderança, amém? Se você não vai aceitar ninguém falar mal da sua igreja, então você é livre. Fala assim: eu sou livre. Deus não força você a fazer nada, Deus não te obriga a nada, amém? Você é livre para tomar suas decisões, mas você é obrigado a colher o fruto das suas decisões. Estão entendendo? E Deus só move na vida do homem através da aliança. Então eu queria convidar primeiramente toda a liderança, sai do seu lugar e vem aqui. Vocês vão passar o braço dentro do outro e vai fechar aqui, vai fazer um círculozinho fechando até lá, de modo que ninguém suba aqui no púlpito, amém? Venha toda a liderança rapidinho, isso, bem rapidinho, bem rapidinho. Isso, para ganhar tempo pode vir toda a igreja. Bem, vocês vão passar o braço dentro do outro, vai fechar aqui, virado para o púlpito aqui. Pode chegar mais pertinho aqui. Isso, nós vamos fazer uma muralha de proteção aqui hoje, amém? Escuta, se você fizer essa aliança com sinceridade, se você fizer essa aliança realmente com Deus, escuta, se tiver qualquer enfermidade na sua vida, vai ser curada agora em nome de Jesus, em todas as áreas da sua vida, amém? Você que está esperando uma promessa cumprir, essa promessa vai cumprir rapidinho na tua vida, amém? Vamos chegar mais para frente, alguém sobe aqui, fecha aqui, aí, pega você, os três aí, isso, fecha aqui, de modo que ninguém suba aqui em cima, tá bom? Isso, chega mais pertinho, chega bem pertinho aqui, encosta aqui, isso, você vai ficar 5 centímetros do corpo do teu irmão, aí, vamos fechar aqui também, isso, chega mais pertinho aqui, isso, chega mais perto, isso, ajunta bem, bem juntinho mesmo, deixa nenhum buraquinho no meio de vocês não, isso, em todas as áreas da nossa vida a gente devia andar assim, estão entendendo? Amém? Isso, aproxima mais, eu queria que você olhasse para o lado, olha para trás, veja como vocês estão, dá uma olhadinha. O que significa, pastor? Uma igreja, quando eu falo igreja, estou falando em todas as áreas, amém? Só vence assim como vocês estão, aliançados, amalgamados uns aos outros. Nenhuma igreja vence, um com uma visão, outro com outra visão, um com objetivo, outro com outro objetivo. Igreja só vence assim, uma só visão, um só propósito, um só objetivo. Estão compreendendo? Amém? Olha onde está a autoridade. O que significa? Que para chegar nele, vai ter que passar por você primeiro. E para vencer você, se é uma igreja que anda em aliança, entende? Vai ter que vencer os milhares e milhares de anjos que estão ao redor de vocês. E para vencer esses milhares de anjos, vai ter que vencer Jesus. Quem vence Jesus? Quem vence Jesus? Ninguém. Significa que uma igreja que anda em aliança é uma igreja invencível. Nada e ninguém pode impedir o agir de Deus no meio dessa igreja. O que Deus prometeu vai acontecer, pastor. O que Deus começou vai terminar. Amém? Então você vai repetir comigo bem forte, vai assim: Senhor Jesus, eu nesta noite faço uma aliança com o Senhor
e com a minha igreja, que a partir de agora eu sou cooperador do Senhor nesta grande obra. Eu me coloco na brecha. Eu sou uma muralha de proteção. A visão que o Senhor deu à minha igreja, à minha liderança e aos meus pastores. Diga forte: Jesus, a partir de agora, eu não vou aceitar ninguém falar mal da minha igreja, nem dos meus pastores e nem da minha liderança. Amém? Solte o seu braço. Segundo ato profético. Por mais que eu já vim aqui 4 vezes, né, pastor? Eu não posso falar que eu conheço o pastor Moisés, nem para falar que me conhece. Fico muito isolado. Estou aqui na igreja, mas não saía, só vim na hora do culto de manhã. Depois fomos almoçar e voltamos rapidinho. Entende? Eu não conheço a igreja, não sei praticamente nada. Ele mostrou o campus lá, mas nada mais, nada além disso. Mas o pastor Moisés, também desde a primeira vez, Deus mostrou o coração dele. Entende? Eu continuo vendo a mesma coisa. Primeira coisa, eu vejo o caráter na vida desse homem. E você sabe disso mais do que eu. Sabe ou não sabe? Esse homem é um homem de palavra. É um homem sério, que leva a obra de Deus a sério. E ontem, quando ele começou a me contar o testemunho do campus, quando nós paramos, Deus me deu uma palavra. A gente foi pegar minha janta, não foi? E quando nós chegamos lá, ele me contando o que Deus tem feito, a bênção que Deus tem manifestado. E Deus me falou: sabe por que Deus abençoou assim, pastor Moisés? Porque você é um homem de honra. E um homem de honra é impossível não ser abençoado por Deus. Estão entendendo, amém? O que eu quero falar para você, gente? Eu acompanho muitos pastores. Eu já ministrei em mais de 1000 igrejas. Em menos de 10%, eu posso falar o que eu falei do pastor de vocês. O que eu quero falar? Valorize o que Deus deu para vocês. Tem igrejas aí, escuta, eu conheço igrejas que tem 30 anos orando para Deus mandar um pastor, uma família pastoral como vocês têm, e Deus não manda, porque é um povo rebelde. Mas Deus mandou para vocês. Estão entendendo? Então honra o que Deus deu para vocês. Valorize o que Deus tem para vocês. Cuide dos seus pastores, cuide da família pastoral. Para mim, vou falar como mineiro, você não assusta não, tá bom? Para mim é loucura. É o quê? Loucura. Alguém ter coragem de parar para ouvir outra pessoa falar mal de uma autoridade, tipo seu pastor. Deus trata assim, ó. Trata e trata rápido. Estão entendendo? Amém? Por isso, talvez você um dia ouviu falar, ou às vezes você falou mal, porque viu um erro, viu uma falha. A gente vê, a gente tem ouvido, tem olhos para ver mesmo. Estão entendendo? Não sabia da extensão, do perigo que está correndo, da consequência que viria. Entende? Então, ao estar aqui à frente hoje, você está falando para ele: pastor, eu estou renovando a minha aliança, ou estou fazendo uma aliança com o Senhor? Pastor, conta comigo, estou contigo porque der e vier. Seria muito bom, mas você vai deixar ele hoje para mim, amém? Tá? Deixa ele para mim, vamos terminar aqui, tá bom? Eu estou um pouquinho com fome também, tá? Então você vai deixar ele para mim, mas seria muito bom e é muito importante depois você chegar para ele. Entende? Você que ouviu alguém falar: oh, você falou mal, a gente fala, a gente é ser humano mesmo. Entende? Pegar na mão dele e falar: pastor, um dia, pastor, eu falei mal do Senhor, ou eu ouvi alguém falar mal do Senhor, pastor, me perdoa. Pastor, vou ficar com vergonha. É melhor você ficar vermelho por alguns minutinhos do que amarelo a vida toda, ainda correr o risco de ir amarelo para o inferno ainda. Estão entendendo? Amém? Sabe, encerra com chave de ouro. Muda a sua história. Amém? Seja um homem e mulher de Deus de verdade. Encerra todo o argumento do diabo contra a tua vida. Amém? Porque quando o diabo for te acusar, o seu advogado, que é Jesus, vai levantar em sua causa, em sua defesa. Ele vai falar: lá no dia 19,
de maio. Você lembra? Ele estava lá na frente, renovou a aliança, depois chegou para o pastor, pediu perdão para o pastor, reconheceu o erro, se arrependeu. Como houve arrependimento, o meu sangue que eu derramei lá na cruz, tem um poder para purificar e limpar toda a mancha dele. Não há mais acusação, não há mais condenação sobre a vida dele. Estão entendendo, amém? Isso é muito importante. Por isso, o pastor vai orar por você agora. Eu não termino orando. Você acabou de orar, pastor, sim, mas quem vai confirmar tudo é o teu pastor. Ele que é autoridade sobre a tua vida. Nenhum outro pastor de fora tem autoridade sobre a tua vida. Nem os pastores da igreja têm autoridade na sua vida se não for delegada pelo teu pastor. Estão entendendo? Isso é muito sério. Então a palavra de vitória da sua vida não está na minha boca, está na boca do teu pastor. A palavra profética para a sua vida está na boca dele. Amém? Queria que você fizesse aí com a mão. Se eu termino a minha parte, que Deus te abençoe, continua assim, tá? Eu creio que quando eu voltar aqui, gente, eu acho que já vai ter 2 ou 3 cultos, né, pastor? Amém? Fica a mão levantada, um beijão gostoso, vocês são uma igreja muito abençoada, tá bom? O teu pastor, ele vai orar por você. Senhor, nosso Deus e Pai, diante de tudo que foi exposto aqui, Senhor, nós reconhecemos que a glória é sua, que o poder é seu, e que a sua graça é sobre as nossas vidas. Mas como sacerdote dessa igreja, Pai, eu quero apresentar a tua igreja ao Senhor. Perdoa, ó Deus, todos os pecados. Ó Deus, apague todas as transgressões. Que haja sobre eles nessa noite um derramar especial do sangue do Senhor Jesus. Ó Deus, de todo vírus de rebeldia ou de rebelião, Deus, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, toda atitude, ó Deus, tomada, quem sabe, num ato sem pensar, no momento de ira, Senhor, nós apresentamos a Ti, Pai, e que haja perdão sobre os Teus filhos. Deus, que as bênçãos e as promessas que estão amarradas no mundo espiritual, que a partir desse instante, Pai, elas caiam sobre a vida dos Teus filhos, não mais como promessa, mas como, ó Deus, algo real, já pronto, como algo concretizado em nome de Jesus. Ó Deus, vidas que estão travadas no mundo espiritual, ó Deus, eu quero liberá-las nessa noite, ó Deus, com uma unção de vitória sobre os Teus filhos, Pai. Ó Deus, uma unção de conquista sobre os Teus filhos. Ó Deus, eu libero sobre a Tua igreja, eu abro essa porta nessa noite. Ó Deus, eu uso a chave da autoridade. Ó Deus, eu abro a porta da bênção sobre os Teus filhos. Ó Deus, de toda retaliação diabólica, ó Pai, toda palavra contrária do diabo, toda condenação, nós repreendemos nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Pai. A Tua igreja é triunfante, é abençoada, é vitoriosa. Nós não aceitamos palavras contrárias, ó Deus, sobre a Sua igreja, Pai, mas que nessa noite, Senhor, os Teus filhos, aqueles que estão doentes, sejam curados. Aqueles que estão, ó Deus, enfrentando momentos, ó Deus, de calamidade, de crise, de miséria, ó Deus, que nessa noite, Pai, a prosperidade possa vir sobre eles. Aqueles que estão com problemas no casamento, ó Deus, que haja cura para o casamento, para a família, ó Deus, que haja restauração nessa noite. Deus, eu libero a bênção dos céus sobre a Sua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga-se comigo: Senhor meu Deus, eu recebo tudo aquilo que foi ministrado sobre a igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor teu Deus. Abrace pelo menos 2 pessoas enquanto você volta e fale para ela parabéns pela igreja que você